e estamos aqui ao vivo. Obedecer é mais que importante. Nós vamos falar sobre obediência ao chamado. Eu vou obedecer ao Senhor. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, nessa noite queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença. Senhor, muito obrigado, Pai, porque tu nos permite mais esse dia, o ar que respiramos, ó Pai querido, está em nossos pulmões, onde podemos estar aqui, Senhor, nesta transmissão, falando do teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Keila, do Caio, do Theo, pela vida do pastor Antônio Jorge, sua esposa, irmã Solange. Pai, muito obrigado por fazer parte deste grupo, Senhor, onde podemos levar a tua palavra. E que esta live, Senhor, essa transmissão, possa alcançar vidas, Senhor, e abrir os olhos de muitas pessoas, ó Pai, em relação ao seu chamado. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém! Amém, queridos! Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 4, que diz: Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então nós vemos aqui neste versículo que Abraão obedeceu ao chamado do Senhor. Ele obedeceu à voz do Senhor e ele foi como o Senhor o ordenara. Para onde? Para uma terra que o Senhor o mostraria. Abraão não questionou, mas simplesmente obedeceu ao Senhor. Vamos aproveitar também para falarmos sobre o livro Obediência à Visão Celestial, do irmão Sam Dorothy. Nesse livro eu pude encontrar muitas coisas legais sobre o chamado. E aí eu pude observar nesse livro que ele fala sobre um ministério eficaz com crianças. E eu gostei muito desse livro, logo na sua introdução, quando ele diz que nós fomos chamados, nós fomos salvos para servir o Senhor Jesus. Ele diz que o Senhor nos salvou para servi-lo, para dar testemunho dele e para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nós podemos crer na palavra do Senhor e ali naquela palavra o Senhor nos revela, nos dá entendimento do plano dele para os nossos chamados. E a primeira coisa que um cristão deve fazer ao receber o Senhor Jesus no seu coração é perguntar ao Senhor, pedir que ele mostre para ele e que ele diga o que ele deve fazer, aonde ele quer que ele sirva. E em resposta a essa oração, Deus sempre começa a se revelar o seu plano para nós. Ele se revela quando nós ouvimos o chamado de Deus. Ele fala por nós através da sua palavra. Ele fala através da sua palavra para nós. Ele nos dá entendimento dessa palavra para que possamos entender e persistir nessa palavra, prosseguir nessa palavra para que o nosso chamado se cumpra. Nós também experimentamos o dirigir de Deus em nossas vidas. Ele nos guia de diferentes formas. Adquirimos a visão de Deus. Ele abre os nossos olhos para que possamos ver melhor, né, o que ele deseja para o nosso chamado. Existe, claro, muitas variações do padrão e do plano de Deus de um indivíduo para o outro. Ele se mostra de formas diferentes, de acordo com o chamado. Mas ele dirige a todos nós exatamente da mesma forma. E eu creio que existe um plano ou um padrão básico para todos nós. Se estudarmos e compreendermos esse padrão básico, seremos auxiliados, encorajados e guiados pelo Senhor Jesus. Veremos nesse livro que há 4 propósitos básicos no plano de Deus
para o serviço cristão, que podem ser resumidos nas seguintes palavras: visão, empreendimento, fale e vitória. Ah, meus irmãos, esse livro ele é muito interessante e ele é muito gostoso de se ler. Cada página desse livro que nós vamos lendo, nos debruçando nele, nos dá mais vontade de ler e aprofundarmos mais no conhecimento e na graça da vontade do nosso Senhor. No capítulo 1, nós podemos logo ler sobre a visão. O capítulo 1 diz assim: dá-me a visão. A visão, nós precisamos enxergar, nós precisamos compreender melhor o que Ele quer que façamos. Nós precisamos ter essa visão. Nós todos precisamos dessa visão. E todos precisamos orar para que Deus nos conceda essa visão. Alguns de nós precisamos de uma nova visão, pelaquilo que nós nunca vimos antes. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê visões daquilo que Ele quer para o nosso chamado, de coisas nunca antes experimentadas. Alguns de nós precisamos de uma visão renovada, quando Deus nos traz à memória o que Ele já nos mostrou. Uma das maiores tragédias, meus irmãos, possíveis a uma pessoa ou uma missão é perder a visão, né? O Senhor já deu uma visão, já traçou um plano, já disse para onde íamos, já disse para onde seguirmos, mas nós paramos no caminho. Uma missão que perde a sua visão se torna uma máquina e não demora muito, a máquina se torna um monumento, não é mesmo? Alguns de nós precisam de uma visão mais clara. Quando Deus nos mostra mais claramente, em maior detalhe, o que devemos fazer, nossos óculos espirituais algumas vezes se tornam obscuros e precisamos de uma limpeza. Precisamos ser limpos para que possamos voltar a enxergar o propósito do nosso chamado. E todos nós, meus irmãos, todos nós precisamos de uma visão e todos nós precisamos orar para que o Senhor venha nos dar essa visão. A visão é a habilidade de enxergar o que não está lá, o que ninguém vê, o que ninguém enxerga, o que as pessoas dizem não vai dar certo, não está lá, você não vai conseguir. Mas você que tem a visão, que recebeu a visão do nosso Senhor Jesus, você vai conseguir chegar, você vai conseguir realizar, porque o Senhor já abriu os seus olhos espirituais para que você possa ver aquilo que Ele te chamou, que você possa enxergar aquilo que Ele já te falou e que as pessoas que estão ao seu redor muitas vezes não conseguem ver. A fonte da visão é o próprio Deus, é uma visão celestial. O conteúdo da visão é a fonte de Deus para a sua vida e serviço. A direção da visão é o futuro e o que Deus quer que você faça. A natureza da visão é muito pessoal, é Deus falando a você. O propósito da visão é mostrar a você o plano de Deus para a sua vida e ministério. Como parte do plano para um mundo perdido, a importância da visão está no fato que Deus irá realizá-la no tempo dele. Sua reação à visão deve ser completa à obediência. Meu irmão, Deus quer falar com você. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer lhe dar uma compreensão. Ele se revela a você quando você lê e estuda a palavra de Deus. Ele quer que você enxergue por meio da sua palavra o Senhor Jesus Cristo, a imagem de Deus, e quer que você saiba o que deve fazer. Isso é a visão. Então, mas há uma necessidade na igreja hoje que os jovens e os velhos tenham visão. Em Atos 2,17 está escrito: Pedro profetizou que vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Essa profecia foi cumprida literalmente no Pentecostes e nos dias seguintes, né?
Então, nós precisamos orar. E uma oração que deve ser feita. Eu li aqui e muito falou ao meu coração. Ó Deus, eu oro para que me dê visão. Por favor, abra os olhos do meu entendimento e me ajude a ver o que o Senhor quer que eu veja. Meus irmãos, aqui a gente termina falando sobre o primeiro pilar, que é a visão. Nós vamos continuar aqui pedindo ao Senhor que seja o Senhor da nossa visão. O primeiro passo para o serviço cristão é ver, ter e compreender a visão. Deus quer que o vejamos em sua soberania. Deus quer que vejamos as crianças em suas necessidades. Deus quer que vejamos o Evangelho e seu poder. Deus quer que vejamos quem somos e qual é a nossa responsabilidade. Na visão de Isaías a respeito de Deus, né? Isaías era um jovem a quem Deus chamou para o serviço como profeta. Este chamado está registrado em Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize ao povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Mas antes de chamá-lo, Deus quis que Isaías tivesse uma visão dele. O primeiro passo no plano de Deus para Isaías foi que este o veria e o entenderia mais a respeito dele. Uma visão de Deus deve vir em primeiro lugar. Como podemos servir a Deus se não o conhecemos realmente? Essa visão de Deus e o conhecimento resultantes seriam proveitosos para Isaías quando os problemas viessem no seu ministério. Algum desses problemas nós vamos ver lá na frente e nós também podemos ver lá nos livros de Isaías 6, do 9 ao 13. O primeiro passo de Isaías foi vê-lo, foi ver ao Senhor. Está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem Isaías viu? Isaías viu o Senhor. Mais especificamente, ele viu o Senhor Jesus Cristo. O que Isaías viu? Ele viu a posição do Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele viu e começou a compreender a verdade de que Deus é soberano e está no completo controle. Deus é soberano, meus irmãos. Né? Nós temos que ver essa verdade, nós temos que compreender e crer na grande verdade da soberania de Deus. E com certeza é um ponto marcante na vida do cristão. E nós vamos passeando pelas páginas deste livro e ela vai falando de toda a grandeza de Deus, que Deus é sábio, que Deus é nosso Pai Celestial. E nós vamos aqui conhecendo mais sobre o nosso Deus, né? E nós podemos também, quando termina esse capítulo, fazer uma oração a Deus falando: ó Deus, abra os meus olhos e me ajude a ver mais e mais e mais e a compreender da sua palavra o Senhor como é. Ajude-me a ver as crianças como o Senhor as vê. Esse capítulo faz a gente mergulhar mesmo na palavra de Deus e faz a gente ter um entendimento maior de por que evangelizar as crianças, que as crianças estão sofrendo um grande risco. As crianças precisam ouvir de Jesus, elas precisam se converter ao Senhor Jesus. Elas precisam entender o que Jesus fez por elas na cruz, o grande sacrifício, o plano de salvação que Deus fez através de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. E nessa parte aqui,
ele fala uma visão das crianças e de suas necessidades. Como podemos auxiliar as crianças se não virmos e compreender as suas necessidades? Há muitos que ensinam e trabalham com crianças que não viram realmente a grande necessidade espiritual delas. Logo, as próprias pessoas que trabalham com crianças precisam de uma visão das necessidades dos meninos e meninas. Visão é a habilidade de ver ou entender algo que não havíamos visto ou compreendido anteriormente e que os outros talvez ainda não vejam e não compreendam. É como eu falei anteriormente, a visão é aquilo que às vezes o Senhor vai dar para você, meu irmão. E só você, minha irmã, que vai ter aquela visão e vai ter aquele entendimento e vai ter aquela compreensão através daquilo que foi revelado a você, através da visão que o Senhor te deu de um grande projeto. Paulo também teve uma grande visão. Ele teve uma visão sobre os gentios. E neste livro diz, quando Paulo creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, na estrada de Damasco, Deus o chamou para o seu serviço e deu a ele uma visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Atos 26, parte A, do versículo 16. E uma visão das necessidades das pessoas para as quais ministraria, para lhe abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Atos 26, 18. Paulo, ele viu as necessidades e as trevas dos gentios. Viu que eles estavam sob o poder de Satanás, meus irmãos, e que estavam condenados por causa do pecado. Assim também precisamos ter uma visão das grandes necessidades espirituais das crianças. Elas precisam ser salvas. Muitas pessoas não acreditam nisso. Muitas pessoas acreditam que crianças vão virar anjinho, que criança não tem pecado, mas essa não é a realidade. A palavra do Senhor nos diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E as crianças estão incluídas nisso. E nós precisamos falar para elas do amor de Deus. Nós precisamos falar sobre Deus. Nós precisamos falar do plano de salvação para essas crianças. Porque onde não há profecia, os pequenos, o povo se corrompe. E está em Provérbios 29, 18. Todos os grandes ministérios que Deus tem abençoado e usado neste mundo começam com uma visão. E nós vamos passeando por este livro e ele vai nos aprofundando nessa palavra, ele vai falando conosco. E muitas das vezes, né, ele vai chegar aqui num capítulo que muitas das vezes eu e você, meu irmão, nós nos sentimos, e muitas das vezes, né, Satanás ele usa essa parte, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para dizer que nós não somos escolhidos, que nós não somos filhos, que nós não somos a pessoa adequada. Muitas vezes ele quer dizer que nós somos as pessoas improváveis, que Deus não tem amor, Ele não tem prazer em nós. Mas isso é uma grande mentira, meu irmão. Eu e você fomos escolhidos e fomos chamados para o Senhor, para fazer uma grande obra, uma grande serviência ao Senhor. Nós fomos chamados. E visão é o primeiro passo do serviço cristão. Nós podemos pedir a Deus para abrir os nossos olhos e nos ajudar a ver a sua soberania. Depois pedimos a Ele para nos ajudar a ver as crianças e suas grandes necessidades espiritual. O que eu posso fazer para alcançar crianças de meu país, minha cidade ou região para Jesus Cristo? Eu sou apenas uma pessoa, não tenho treinamento, tenho pouca experiência, tenho pouca habilidade. Será que Deus pode realmente usar alguém como eu? Muitos de nós, muitas das vezes, fazemos essa pergunta para nós.
e deixamos de falar com o Senhor, pedir para que Ele nos dê uma visão, de pedir para que Ele se mostre para nós na sua soberania. E aí o que nós fazemos? Nós deixamos de fazer aquela missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas esse livro, ele vem, Sam Dordt, vem nos falar sobre isso. Ele diz, uma visão do Evangelho e o seu poder. O poder, meus irmãos, não está em nós. O poder está no nosso Senhor. Não depende principalmente da nossa experiência, do nosso treinamento ou da nossa habilidade. O poder está na mensagem que proclamamos. O poder está nessa palavra. O poder está na palavra de Deus, na palavra que a nós foi revelada, na palavra que o Senhor deixou para nós escrito. Essa é a mensagem que proclamamos. O Espírito Santo usa essa mensagem para falar no coração das crianças, de jovens, né, de idosos, principalmente no coração das crianças, que nós estamos falando aqui, o assunto são crianças. Então, o Senhor, Ele usa através da sua palavra essa mensagem que leva o coração deles, que convence eles do pecado, né? E aí é capaz de entrar neles para regenerá-los quando depositam sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Portanto, não precisamos nos sentir inadequados ou desencorajados. A mensagem do Evangelho, ela é adequada. É essa palavra que nós devemos usar para as crianças. É essa palavra que vai livrá-las do pecado. É a verdade que está escrito nesta palavra. O Senhor Jesus ordenou seus discípulos em Marcos 16,15: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quão inadequados eles deviam ser. Eles eram um grupo de homens sem treinamentos, não tinha escola bíblica ou seminários, né? Eles eram, né, termos de profissão, eram pescadores, coletores de impostos, né? Certamente não eram pastores e nem pregadores, como muitos de nós, né? Eles tinham todo tipo de dúvidas e problemas pessoais, mas fizeram o que lhe foi ordenado pelo Senhor Jesus. Foram por todo o mundo e pregaram o Evangelho a toda criatura. À medida que Deus coloca a necessidade das crianças em seu coração, e você sabe que precisa fazer algo, não tenha medo ou hesitação. Não se sinta inadequado. Não diga a você mesmo, isso é impossível, não pode ser feito, isso não pode ser feito, aquilo pode ser feito. Mas não pelo seu poder. Diga, isso pode ser feito pelo poder de Deus, através da sua mensagem, através da sua palavra, através do poder do Espírito Santo. Ele usa a mensagem do Evangelho e nós conseguimos proclamar às crianças essa palavra. Nós devemos confiar no Senhor e na sua palavra, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Crianças necessitam do Evangelho. Nós que evangelizamos crianças precisamos ter uma nova e mais profunda visão do Evangelho e seu poder. Quando Paulo ficou desencorajado lá em Corinto, né, Deus lhe deu uma nova visão do poder que havia na mensagem que ele pregava. Ele assegurou a Paulo através dessa mensagem e atingiria seus propósitos naquela cidade. Está em Atos 18, 9 e 10. Muitos cristãos que trabalham com crianças hoje substituem o Evangelho por outras alternativas ou procuram acréscimo do Evangelho. Só que nós devemos pregar dentro da palavra do Senhor. Ainda que tenhamos, né, a gente diz, né, que tenhamos outros atrativos, né, como aqui eu coloquei aqui, né, para falar sobre Deus, sobre apresentar as crianças, né, sobre o pecado, né, nós podemos falar, mas nós não podemos deixar de abrir a palavra de Deus e falar na palavra de Deus, mostrar o livro onde está escrito, o capítulo onde está escrito, o versículo onde está escrito, falar para essas crianças
que é essa palavra que liberta, é essa palavra que traz o conhecimento, é essa palavra que traz a revelação, é esta palavra que traz o entendimento. Então nós nunca devemos deixar de falar. Podemos sim usar diversas outras formas de pregar, mas dentro da palavra de Deus, nunca substituir a palavra do Senhor. Passeando mais ainda por esse livro, né, eu encontrei essa mensagem que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, por favor, abra os meus olhos e ajude-me a ver e a entender o Senhor mesmo e sua soberania, as crianças e suas necessidades, o Evangelho e o seu poder. Ó Deus, eu preciso ter visão nova, visão renovada, visão mais profunda, visão mais clara. Por favor, me conceda essa visão, porque sem ela os pequeninos irão perecer. Nós devemos orar dessa forma. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos envie, né? Nós precisamos ter essa visão, né? O primeiro passo no serviço cristão é a visão. E creio que Deus nos ajudará a ver e compreender mais sobre Ele mesmo, mais sobre as crianças e mais sobre a mensagem que Ele tem nos dado para levar a elas. Ele também fala sobre uma visão da nossa responsabilidade. Precisamos ter uma visão de nós mesmos e de nossa responsabilidade. Precisamos saber o que Deus quer que façamos à luz das 3 visões que já examinamos. Deus quer que o vejamos em primeiro lugar. É onde tudo começa. Então, sobre essa luz, Ele quer que vejamos as necessidades das crianças. Agora estamos prontos para compreender a solução de Deus para as suas necessidades através do Evangelho. Deus quer que o sirvamos. Deus tem um ministério e um lugar para nós em seu serviço. Deus quer nos mostrar o que é este ministério e onde ele se encontra. Deus quer que peçamos a Ele visão, direção e compreensão. Todo ministério começa com uma visão. Todo ministério começa com uma visão. Todos os relatos bíblicos da vida e do ministério dos servos de Deus mostram em suas atividades e ministério começaram com uma visão. Em Gênesis 12:1, Deus mostrou a Abraão que ele deveria deixar sua parentela e seguir para uma nova terra. Esta foi a visão. Em Êxodo 3:10, Deus disse a Moisés que ele deveria ir ao Egito para guiar os filhos de Israel na saída daquela terra. Esta foi a visão. Em Neemias 1:11, quando Neemias estava orando por Jerusalém, Deus colocou em seu coração que ele deveria ir até lá e reconstruir os muros. Esta foi a visão. Em Atos 16:6-9, Deus mostrou a Paulo que o próximo passo em seu ministério seria ir à Macedônia, na Europa. E esta foi a visão. Deus muitas vezes vai falar conosco algo que parece ser impossível, mas se Ele nos falou, nós devemos obedecer essa visão. E esse livro é bem claro quando fala obediência à visão celestial. É porque Deus tem um plano. Ele tem um plano e Ele não vai nos dar nada daquilo que nós não podemos suportar, nada daquilo que nós não podemos fazer. Quando Ele falar com você, meu irmão, minha irmã, algo a ser realizado, nós devemos obedecer ao Senhor e nós devemos seguir naquela visão, para aquilo não se torne obsoleto, para aquilo não venha perder, né, a visão e venha parar, venha ser paralisado. O mesmo princípio pode ser encontrado vez após vez na história da igreja e na história das missões. Deus mostrou a Hudson Taylor que ele deveria ir à China. Deus mostrou, e essa foi a visão. Deus colocou no coração de William Carey que este deveria ir à Índia. Esta foi a visão. Deus colocou um fardo no coração de Jim Elliot pelos índios Auca no Equador. Esta foi a visão.
Deus mostrou a John Wesley que ele deveria alcançar as multidões não alcançadas na Inglaterra do século XVIII com o Evangelho. Esta foi a visão. Deus chamou Charles Spurgeon para ser o pastor de uma igreja em Londres, que naquela época era muito pequena. Esta foi a visão, né? Nós todos precisamos saber o que Deus quer que façamos para podermos andar no caminho correto, para podermos progredir na missão do nosso chamado. Passeando ainda por esse livro, vem o capítulo 6 que diz: dê-me forças para obedecer. Quão importante é ter visão, uma visão de Deus e sua soberania, uma visão das crianças e suas necessidades, uma visão do Evangelho e seu poder, uma visão de nós mesmos e de nossa responsabilidade. Já percorremos todo esse caminho. Agora, Deus quer que obedeçamos. Visão é o primeiro passo, mas é apenas o começo. Em primeiro lugar, precisamos saber o que Deus quer que façamos e então precisamos fazê-lo. Visão precisa ser seguida pelo empreendimento. Nós não devemos somente sentar, pensar, sonhar e fazer planos. Nós precisamos agir, precisamos executar aquilo que Deus nos deu como visão, aquilo que Deus colocou em nossos corações. Algumas pessoas têm visão, mas não fazem nada a respeito. Tais pessoas são visionárias e não missionárias. Visão deve sempre levar ao empreendimento. Você e eu temos dois pés. Quando andamos, colocamos um pé na frente, depois o segundo pé. O primeiro novamente e depois o segundo novamente. Desta maneira, nós prosseguimos e conseguimos seguir adiante. No serviço cristão, a visão é o primeiro pé. E quando Deus mostra o que fazer, não é? Mas se nós apenas temos a visão e não fazemos nada a respeito, somos como pessoas que equilibramos pulando em um pé só, não é? Nunca chegamos a nenhum lugar nem fazemos nada. Devemos usar os dois pés. O segundo pé é o empreendimento e ele deve seguir a visão. Visão, empreendimento. Visão e empreendimento. Visão, empreendimento. Visão, empreendimento. Primeiro pé, segundo pé. Visão, empreendimento. É assim que progredimos e é assim que a obra de Deus segue adiante. A visão se torna empreendimento. Abraão teve uma visão ou compreensão em Gênesis 12:1 do que Deus queria que ele fizesse e aonde Deus queria que ele fosse. No versículo 4 nós lemos aqui: partiu, pois, Abraão, o Senhor lhe ordenara. A visão de Abraão havia se tornado um empreendimento. Abraão obedeceu ao chamado e ele partiu, né? Quando o Senhor falou: vá para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão partiu. Ali Abraão foi. No capítulo 7 deste livro, nós vamos aqui encontrar uma pergunta que nos diz: o que deu errado? O que deu errado? Deus deu a Abraão uma visão da terra a ser ocupada e ele ousou. Deus deu a Moisés uma visão do povo a ser liberto e ele se aventurou. Ele ousou. Deus deu a Paulo, em Atos 16, uma visão de um continente a ser evangelizado e ele ousou. O próximo passo. Quais foram os resultados? O que aconteceu em seguida? A resposta foi óbvia. Sucesso! Tudo daria certo ali em diante. Uma vez que eles obedeceram a Deus, tudo se encaixaria e eles experimentariam bênção após bênção. Mas é assim mesmo que acontece? Abraão foi para a terra prometida e quando chegou lá passou fome. Gênesis 2:10. Não havia nada para se comer. Moisés foi ao Egito para guiar os filhos de Israel para fora da terra e encontrou crítica.
não havia nada para se fazer. Neemias chegou a Jerusalém e imediatamente encontrou o quê? Oposição. Neemias 2, 10, 19. Paulo foi à Macedônia para evangelizar e já de início foi parar na prisão e com as costas sangrando. Está em Atos 16, 23, 24. Em cada um desses casos, em muitos outros, toda a Bíblia e por toda a história da igreja, o empreendimento foi acompanhado por dificuldades e problemas. Aqueles que ousaram encontrar uma experiência de vale. Nós todos sabemos o que é um vale. O dicionário define um lugar baixo, cercado de morros, ou uma depressão. Todos esses homens experimentaram 3 etapas: visão, empreendimento e vale. Muitos dos servos de Deus têm experiência no vale. Este mesmo princípio tem sido evidente no ministério de muitos servos de Deus ao longo da história da igreja e no campo missionário. Sua obediência à visão de Deus tem sido frequentemente seguida de desapontamentos, de dificuldades e de problemas. O que é um vale? Um vale pode ser um lugar em que experimentamos o desânimo, a dificuldade, a derrota, a depressão, a escuridão, a divisão, o desespero, a aflição, disputas, dúvidas e até mesmo oposição diabólica ou demoníaca. Pode ser uma situação de aperto financeiro, de críticas, de mal entendimentos, de problemas de saúde e de aparente falta de sucesso. Como chegamos a um vale? Há algumas possíveis razões para isso. Algumas vezes nós mesmos nos colocamos no vale, através da desobediência, através de falhas e de pecados pessoais, através da negligência de buscar a palavra de Deus na nossa hora silenciosa, através de erros cometidos e de palavras erradas que dissemos, através de preocupações, estresse e excesso de trabalho, ao tentarmos sermos perfeitos e fazer o que não podemos nem devemos fazer, através da nossa sensibilidade a pessoas e problemas, através de nossas reações erradas aos outros e às circunstâncias. Não é mesmo? Temos um exemplo clássico aqui. Foi o que aconteceu com Simão Pedro. Ele se colocou num vale quando negou o Senhor. Está em Mateus 26, de 69 a 75. Outras pessoas também podem nos colocar no vale, como nós dissemos aqui, através de críticas, oposições, desapontamento, negativismo, através de mal entendidos, através de resistência de amigos e pessoas amadas, né? Foi o que aconteceu com Moisés. Ele foi criticado. Neemias, ele sofreu oposição. E Paulo foi atacado, né? Nós também podemos nos colocar no vale através de falta de finanças, através de doença, através de desemprego, através de uma morte de um ente querido, né? Mas o que nós não podemos fazer num vale, o que nós não podemos de forma nenhuma fazer num vale, é desistir. Nós não podemos desistir. Nós temos que avançar. Nós temos que corrigir o erro através de oração, através de clamor, através de pedir que o Senhor nos abra a visão novamente e nos mostre o caminho a prosseguir. Porque no nosso ministério podem até nos colocar no vale, nós mesmos podemos nos colocar no vale como nós lemos aqui, mas nós não devemos desistir nunca. E uma oração que nós podemos fazer é: querido Deus, o Senhor sabe que hoje eu estou num vale e não quero estar aqui. Por favor, ajude-me a compreender o que devo fazer e como fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui clamando, né, no capítulo 8, pedindo socorro, estou no vale. E como eu disse aqui, não devemos nunca desistir do vale. Podemos até ser tentados em aceitar uma oferta atraente ou um convite de alguma renda, de algo errado, mas nós não devemos aceitar a tentação. E também nós não devemos ter a reação de
permanecer onde estamos, mas nós nos tornamos cada vez mais deprimidos e desencorajados, críticos e amargurados. Nós devemos tentar sair dessa posição, como fizemos a oração aqui, nós clamamos e pedimos. Nós temos que nos lembrar do nosso chamado, daquilo que o Senhor nos chamou, da promessa que foi feita, né? Tem um hinozinho também que eu gosto muito aqui da Ana Paula Valadão, que ela canta: Abraão acreditou nas promessas do Senhor, ele não duvidou do que ele falou, né? Então, né, mesmo ele sendo bem velhinho, né, o Senhor deu a ele um filho, né? Então ele creu na promessa e ele ficou ali firme, se lembrando da promessa que o Senhor fez. Então que nós possamos, nesse momento de vale, nos lembrar dessa promessa, chamar à existência a palavra de Deus, lembrarmos de tudo que lemos aqui e trazemos à existência essa palavra. A palavra do Senhor nos diz assim, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então nós devemos chamar à existência essa palavra, nos lembrarmos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, que Ele nos coloca nos nossos pés firmes sobre uma rocha, que nós não nos fadigaremos, que nós não nos cansaremos, né? Que nós correremos como uma corça, e nós devemos buscar essas promessas feitas nesta palavra, né? Para que nós venhamos voltar a sair desse vale. Aleluia, glória a Deus. Vamos passeando ainda por esse livro, né? Lembrando de refletir sobre o caráter de Deus, lembrando que Ele é amor, né? Que Ele é soberano, né? Que Ele é nosso líder, que Ele está ali sobre todas as coisas. E nós devemos refletir sobre isso. Devemos lembrar que o Senhor é soberano, que Ele é sábio, que Ele é o nosso Pai celestial, que Ele não nos abandona. Ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós devemos crer nessa palavra. Se fora o Senhor quem falou, vai se cumprir, né? Se foi Ele quem nos deu a visão, vai se cumprir da forma que Ele falou. Confie nas promessas de Deus. É muito importante que você confie nas promessas de Deus, que você continue crendo naquilo que o Senhor falou, né? Que o Senhor disse para você, né? Que o Senhor falou. Nós encontramos aqui em 1 Timóteo 4,12, né? Falando sobre Timóteo. Ele era comparativamente um jovem, provavelmente mais novo do que aqueles a quem liderava. Ele não tinha boa saúde, ele era muito tímido por natureza, ele parecia experimentar a tentação de desistir quando as coisas estavam difíceis e a tentação de evitar o sofrimento, não é mesmo? Falando sobre Paulo aqui, mas nós temos que crer que for ao Senhor, ainda que a doença chegue e bata a nossa porta, ainda que venha a oposição, ainda que venha a crítica, ainda que venham falar que não foi feito para nós, que nós temos defeitos, que nós somos diferentes, que nós não sabemos do que estamos falando, mas se estivermos baseados na palavra de Deus, na sua visão, se estivermos empreendendo naquilo que Ele nos falou, oh, aleluia, nós vamos conseguir chegar ao final deste livro que diz: a vitória para mim, a vitória para mim, a vitória para mim, né? Nós passamos pela visão, passamos pelo empreendimento, passamos pelo vale e agora nós estamos chegando na vitória, não é mesmo? Né? O V de vitória, a vitória é a realização da visão que Deus nos deu. Se essa visão é de Deus, um dia ela se materializará. É o que eu falei aqui, ela vai se realizar. Pode levar um tempo, meu irmão, minha irmã, pode levar anos, muitos anos, né? O Senhor fez essa promessa a Abraão. Abraão já estava bem velhinho, né? O Senhor prometeu a ele um filho. Sara até riu dessa promessa, né? Porque já eram avançados de idade. Mas o Senhor foi quem prometeu. O tempo passou, os cabelos ficaram brancos, não é mesmo? A pele ficou enrugada,
mas o Senhor cumpriu através da vida de Sara e Abraão o nascimento de Isaac, o seu filho. Aleluia. Então a vitória chegará, a vitória é certa, a vitória está no futuro e nós aguardamos ansiosamente a hora em que Deus tomará a realidade, tudo aquilo que Ele colocou no nosso coração. Ele vai tornar em realidade, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que Ele colocou no seu coração. A visão de Abraão se tornou realidade, não falhou. A visão de Moisés se tornou realidade, não falhou. A visão de Neemias se tornou realidade. O Senhor não falhou, meu irmão. A visão de Paulo se tornou realidade. Não falhou, o Senhor não falha. Ele é fiel, Ele é conosco. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, né? Esse livro, ele fala muito sobre, ao meu coração, sobre a obediência ao chamado, sabe? É uma tarefa difícil de obedecer ao chamado, mas nós devemos confiar no Senhor. E se nós cumprirmos esses 4 pilares, que é a visão, o empreendimento, né? O vale e a vitória, nós chegaremos lá. E quando você passar pelo vale, meu irmão, não desista, não deixe que matem os seus sonhos, aquilo que o Senhor colocou na sua visão, aquilo que o Senhor te deu como visão, por mais que pareça pequeno ou por mais que pareça grande, o Senhor vai realizar. Muitas das vezes as pessoas, né, querem parar no meio do caminho porque dizem que a visão é pequena demais. Outros querem parar porque a visão é grande demais, não vai dar conta. Mas, meu irmão, não pare, não desista, persista no seu caminho, na sua visão daquilo que o Senhor deu para você. Obedeça ao Senhor naquilo que Ele colocou na sua mão, sendo pequeno ou sendo grande a visão que Ele colocar. Realize, peça ao Senhor a direção, né, para que Ele te diga para onde você deve ir, como deve executar essa missão. E você vai ver que o Senhor cumprirá, porque Ele é fiel. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui nesse propósito, agradecer a Keila, né, agradecer ao Caio, agradecer ao pastor Antônio Jorge, né, a irmã Solange mais uma vez, a irmã Ana Lúcia, muito carinhosa, também tem nos ajudado. Também agradecer a Deus pela vida da irmã Ana Lúcia, porque eu sei que o Senhor está cuidando dela e ela já está melhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu deixo um beijo para vocês e digo, continuem seguindo firme no seu chamado, naquilo que o Senhor vos chamou. Graça e paz.